Glória a Deus, que maravilha. Uma das orações que nós devemos ter sempre em nosso coração é que Deus nunca tire do nosso coração a emoção de agradecer, a emoção de louvar, a emoção de engrandecê-lo. Chorar na presença do Senhor é um dos maiores privilégios que nós podemos ter. Choramos de várias formas, nas nossas fraquezas, nas nossas angústias e até de gratidão pelo Deus maravilhoso, maravilhoso que nós servimos e que muitas vezes, ainda nos serve com todo o seu amor e atenção. Divisão para as crianças de 2 a 12 anos. Temos? 5 a 12 anos. Amém. Para a honra e glória do Senhor, vamos continuar o nosso estudo de Romanos, que está bem pertinho de terminar. Mas hoje o tema é muito bom. Romanos capítulo 14, vamos abrir nossas Bíblias, a partir do verso 1. Confesso que algumas palavras nesse capítulo me chamaram muito a atenção e pensei bastante nelas. Até cheguei a conversar com meu pastor a respeito do capítulo, pois realmente é muito interessante. A partir do verso 1: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz a diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós, vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôrdes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor, de que nenhuma coisa é de si mesma impura,
salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa da comida teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, maravilhoso Deus, mais uma vez, Pai, estamos aqui na Tua presença, Deus, diante, ó Pai, do Teu povo, Senhor. Somos Teu povo, Pai. Queremos, ó Pai, aprender de Ti. Vem, Santo Espírito de Deus, e nos ensina mais uma vez qual é a Tua vontade. Vem, nos ensina mais uma vez o que Tua palavra quer nos ensinar, quer nos dizer, para que alcancemos corações sábios, Deus. Queremos, ó Pai, crescer e amadurecer na Tua presença e na Tua palavra, para sermos achados servos melhores, para sermos achados espadas mais afiadas, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Então, primeira palavra que foi logo me chamando a atenção. É o primeiro verbo. Primeiro Deus me deu um mandamento. O verbo está no imperativo, é uma ordem. Acolhei. E eu fiquei muito feliz quando eu fui descobrir o significado dessa palavra. Acolher, pegar na mão e colocar do lado. Eu acreditava que acolher o irmão na fé ia ser concordar com tudo que ele dissesse ou fizesse para não ofendê-lo. Não, não é bem assim. Acolher o que é débil na fé. A palavra débil realmente não há outra tradução. Frágil, fácil de quebrar. Simplesmente é mais ou menos essa a tradução. Acolher é levar do lado. Acolhei o que é débil na fé. Verdade. Não, porém, para discutir opiniões. Aí me lembrei, lá da quinta-feira passada, onde nós conversamos algo muito interessante. Deus não gosta de conversa fiada. Deus não gosta de quem leva contenda. Deus detesta fofoca. Para quê? O que significa, então, dentro desse universo, acolher na fé? Significa, ao invés de julgar quem sabe mais ou quem sabe menos, que tal se nós imitássemos Jesus Cristo e simplesmente amássemos e ensinássemos? Acolher o que é débil na fé nada mais é do que fazer exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Você sabe um significado muito interessante que me deixou feliz? Que significa pegar na mão e andar do lado? É uma das traduções de um mandamento que Deus deixou para a gente em Mateus 28.
Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Sabe o que isso quer dizer? É discipular. Também é acolher na fé, acolher aquele que é débil. É andar do lado até que ele não seja mais débil. Não é aceitar a fraqueza, mas fazer da fraqueza força. Mas para tanto, Deus nos dá algumas receitas. Nós vamos abrir nossa Bíblia também em uma outra passagem que combina muito bem com Romanos capítulo 14, que é 1 Coríntios capítulo 8. Vamos dar um pulinho lá bem rapidinho. O contexto aqui era vou explicar para vocês, bem simples. Era hábito, após os sacrifícios de principalmente comidas, sacrificadas em templos a ídolos, após o sacrifício dessas comidas, essas comidas eram levadas ao mercado, ou a festas, ou a comemorações, e elas eram comidas, elas eram consumidas. Algumas até vendidas no mercado. Então, principalmente nessa passagem em Coríntios, que nós vamos ler agora, essa questão da comida era muito viva, pois praticamente toda comida proveniente dentro de Coríntios, praticamente toda, era sacrificada a ídolos. Aí vinha o dilema. Então, comer ou não comer? Em uma palavra bem simples, até um vídeo que eu assisti, alguém colocou isso dentro desse nosso estado do contemporâneo de hoje. E aí? Vamos comer o despacho da macumba? Vamos ou não? Pode ou não? Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante a comidas sacrificadas a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Vou te fazer uma pergunta. Os outros deuses por acaso existem? Hã? Então tá com medo de quê, filho? Quem é que vai te punir, filho? Era isso que Paulo estava dizendo. Se o ídolo não existe, então por que vocês estão com medo? A única forma de temer é se você acredita naquela divindade. Certa vez aqui a gente estava na escola dominical e uma irmã, como a gente começou a falar sobre os frutos do Espírito, uma irmã começou a comentar sobre simpatias e se pessoas acreditavam ou não. Mas uma frase me chamou a atenção, mas eu já vi que acontece. Para quem é pecado? É pecado se tu acredita. De uma forma bem simples. Paulo afirma em Romanos capítulo 14 que ele está bem certo de que nenhuma coisa é impura. Mas se torna impura para quem a considera. Versículo 14. Eu sei e estou bem persuadido no Senhor de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. A questão não é a comida sacrificada ao ídolo. Aqui, se nós transferíssemos para hoje, para os nossos dilemas do dia a dia,
seriam as diversas discussões que já tivemos aqui na igreja. Sabe de uma coisa bem interessante? Sabe qual é o vício de hoje? Religiosidade. Quando a religião passa a ser objeto de adoração. A religião passa a ser objeto de adoração quando nós esquecemos que nós não seguimos uma religião, mas seguimos uma pessoa. Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa que nos deu um exemplo. Ele mesmo disse em si: eu sou o caminho. Ele não disse que era religião. Ele não disse que era o conjunto de regras a ser seguido. Não. Mas que olhássemos para Ele. Que víssemos no seu exemplo aquilo que precisávamos aprender. Mas, vem o porém. O que significa, então, acolher o irmão que ainda crê nessas coisas? Vou explicar de um modo bem simples, continuando a leitura de 1 Coríntios capítulo 8. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu, sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Nada mais é do que a confirmação do que isso que tenho dito até agora. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade, de vivência, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que te recomendará a Deus, pois isso é para o que é forte na fé, não é para o que é fraco. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Agora, na quinta-feira passada, eu falei um pouco sobre um determinado assunto que sempre me chamou a atenção, que é o caso da bebida, né? De fato, a Bíblia não afirma em versículo algum, em parte alguma, que seja proibido beber, mas que ela proíbe o excesso. Eu disse, me lembro bem, digo eu, não o Senhor, é uma opinião minha, do pastor Roberto, que se você não se domina, é melhor que nem encoste. Vou te dizer por quê. Se nós nada perderemos se comermos, se nós nada perderemos se bebermos, então por que beber se for causar escândalo a alguém? Então por que fazer se for causar escândalo a alguém? Vou colocar um exemplo sobre um assunto que deu muita polêmica aqui na Igreja Ágape: tatuagem. Quem lembra da polêmica sobre tatuagem? Que houve principalmente na escola dominical. Eu me lembro que até eu fui vitimado por ela quando saí daqui a propagar os conhecimentos que tinha encontrado. Mas eu te pergunto, tu está aqui do lado do teu irmão, que está ali junto contigo, tu vai fazer aquela tatuagem ali agora, certo? Para o teu irmão é escândalo, para ti não é. Tu está lá com ele.
Você poderia não fazer por ele? O que é mais importante? A tatuagem? Ou ganhar o irmão? O que é mais importante? A comida, a bebida? Ou discipular aquele que é frágil, até que o mesmo seja forte? Bem simples. O que Paulo afirma de uma forma bem categórica, bem fácil de se entender, é que o objetivo da gente como cristão, como forte na fé, além de acolher o fraco, nada mais é do que propagar e levar o evangelho a todo mundo, para que todas as pessoas o conheçam. E para tanto, vale a pena sacrificar algumas coisas. Para tanto, vale a pena deixar de comer algo, deixar de realizar uma ação. Se para ter meu amado perto, eu preciso deixar de fazer, não faça com que a tua fé seja pedra de tropeço, seja escândalo. Prefira antes o trazer ao repulsar. Olha como vemos isso hoje firme, principalmente nessa coisa chamada religiosidade. Quantas panelas religiosas existem? Quantas? Naquele tempo Paulo falava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Hoje, basicamente, seria eu sou de Armínio, eu sou de Calvino, eu sou de fulano, eu sou de cicrano, e por aí vai. Como se, ao morar no céu, não fôssemos todos nós estar juntos. Como se, ao morar no céu, Deus fosse escolher um teólogo proeminente, ou uma teologia correta. Desde que entendamos que é preciso unir, que é preciso juntar, o restante se torna obsoleto. Um exemplo também muito sério disso eu vi hoje em uma conversa que eu tive sobre um assunto na igreja que é muito falado, chamado disciplina. Pastor tem que disciplinar. E eu orando ao Senhor, acabei me lembrando de uma palavra. Vem cá. Já viu alguma disciplina na igreja? Não. Não vi. Glória a Deus. Então a disciplina foi feita de modo correto. Porque só em último caso é que ela deve ser repassada. Se não houve sequer repasse, se houve arrependimento, a disciplina foi feita do modo correto. Porque o real motivo da disciplina não é o juízo da pessoa, mas o resgate. Aí, será que ao invés de disciplina, nós não estamos procurando outra coisa? Será que ao invés de disciplina, não estamos procurando o que aconteceu aqui no versículo 4 de Romanos 14? Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Será que ao invés de disciplina, muitas vezes nós não procuramos no juízo?
Será que ao invés de disciplinar, muitas vezes nós não queremos ver a condenação? Será que muitas vezes no nosso coração nós não queremos ouvir a sentença, participar da punição? Quem somos nós que julgamos? Julgar segundo a reta doutrina, julgar segundo a sã doutrina, é julgar segundo a santa palavra de Deus. E a mesma palavra nos ordena a quê? Acolhei com amor. Discipula, anda do lado, insiste, leva junto contigo, gasta o teu tempo. Mas no teu coração, que a intenção seja amar e amar sempre. Estamos entendendo como maravilhosa é essa lição e como maravilhoso Paulo, em todo o livro de Romanos, ele ressalta de uma forma ou outra o quão é importante esse mandamento. E quanto mais nós nos aprofundamos na palavra dele, mais nós percebemos que esse mandamento, ele é o mais difícil de todos de fazer. Ele é o mais difícil de todos de obedecer, porque ele vai de encontro à nossa natureza. Porque ele vai de encontro àquilo que o nosso coração pecaminoso pede. O nosso coração carnal deseja. Que nós sejamos mais espirituais e menos carnais. Que nós sejamos mais ávidos a chamar e mais tardios em apontar. Que a gente prefira antes correr atrás daquele que está saindo. Sabe uma coisa engraçada no mundo dos professores? Eu me lembro muito pouco, eu tenho 20 anos de sala de aula, 20. Eu me lembro muito pouco dos meus melhores alunos, eles me perdoem, por favor. Mas dos meus melhores alunos, às vezes eu não consigo lembrar o nome. Mas aqueles que me deram mais trabalho, eu não consigo esquecer. Eles ficam gravados na minha mente. Sabe por que é? É porque nós somos treinados, enquanto educadores, a dar mais atenção àquele que é mais fraco. Nós somos treinados como educadores a ensinar mais quem sabe menos. E também na escola existe um sistema que eu acho fenomenal e que toda igreja tem que ter também. É a coisa chamada monitoria. Sabe o que é monitoria dentro da sala de aula? Quem é que sabe? Sistema de monitoria. Sabe o que é? Aquele que tem mais conhecimento sobre determinada disciplina vai ajudar os outros colegas que têm menos. Para que isso serve? Para que toda a sala entre em uma unidade, para que todos alcancem o mesmo nível. Não é acolher na fé, não é aceitar tudo o que o irmão deseja, não é isso. Cuidado com a liberdade cristã, porque ainda existe uma coisa chamada comportamento farisaico dentro dessas duas passagens. Sabe qual é o comportamento farisaico dentro dessas duas passagens? É quando eu chego para o irmão e digo: ei, o que é? Não faça isso não, que me causa escândalo. Então tu nunca mais vai fazer. Eu estou te proibindo, baseado em 1 Coríntios 8 e Romanos 14. Por quê? Porque eu não quero que tu faça. Esse comportamento é farisaico. Esse comportamento impõe tradição em cima da palavra. Ou melhor, acima da palavra.
impõe religião acima de mandamento. Coloca ismo, vou falar dessa forma, em cima da palavra, da real palavra, da real intenção. Para sermos achados investigadores da palavra de Deus, para sermos achados servos fiéis ao Senhor, devemos, para a honra e glória do Senhor, permanecer unidos, permanecer fortes e fortalecidos, permanecer verdadeiros discipuladores. Cuidado com essa história de que discipulado é só do pastor de discipulado. Estou aqui para a honra e glória do Senhor. Podem me chamar a hora que quiserem para tirar qualquer dúvida, não importa qual seja. Aquela que eu não souber, eu haverei de pesquisar para entregar e para responder. Mas aquele que já aprendeu, ensina. Se tu já sabe, ensina. Se tu já aprendeu, não deixa teu irmão morrer por causa de bobagem. Mas põe ele no teu braço e leva contigo. Ei, anda aqui comigo. Vem cá, vamos juntos crescer juntos. Se é preciso que para crescer junto eu deixe de fazer algo para que não seja escândalo, até que meu irmão se fortaleça, eu deixo de fazer. Não importa qual seja a intenção, porque a minha intenção é o seu resgate, é o seu fortalecimento, e não a realização ou imposição da minha fé. Não é à toa que que Paulo aqui fala que o saber ensoberbece. Nós aprendemos que devemos louvar e agradar ao Senhor com duas coisas bem firmes, certas e equilibradas, que é o nosso coração, de onde provém a nossa emoção e a nossa mente, mas juntas. Tu tem mais conhecimento que teu irmão? Glória a Deus por isso. Honre ao Senhor com esse dom maravilhoso que Deus te deu, utilizando para o que realmente Ele serve. Pois Deus não dá dom a ninguém à toa. Dom do conhecimento, ele existe para que nós acolhamos aqueles que ainda não sabem. Igual uma sala de aula, interessante como a própria pedagogia vai nos ensinar algo que a gente precisa aprender aqui. Vocês lembram que eu disse diversas vezes que Paulo é um exímio professor? De fato. Eu vejo a pedagogia de Paulo em tratar e ensinar esses assuntos de modo a sempre unir, de modo a sempre colocar o amor na frente. Nos versículos seguintes, nós vamos ver diversas situações que falam de alimento. Por que falam de alimento? Por causa daquela situação que eu expliquei a vocês. E é de fato. Mas é necessário que a gente traga para agora. Para os nossos dilemas diários. Pois hoje já não é mais o mesmo. Já não é mais a comida, já não é mais a bebida, se é sacrificada a ídolo ou não. Porque é bem fácil
nem chegar perto disso. Mas existem hoje outros ídolos. Existem hoje outras adorações. E precisamos, para a honra e glória do Senhor, entender que são essas adorações erradas, são essas centralidades erradas que nós devemos combater. São essas centralidades que nós devemos aprender para não cair nesse erro, para não mais julgar. Me peguei diversas vezes, diversas vezes, julgando e julgando irmãos e dizendo até para onde cada um vai por crerem diferente de mim. Tu não crê como eu creio, tu vai para o inferno. É ou não é a religião de hoje, do jeito que ela é montada, um grande ídolo? Deixemos de lado, para a honra e glória do Senhor, cada uma dessas religiosidades, cada um desses vícios, mas vamos procurar seguir o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Vamos procurar seguir o verdadeiro mandamento, que é amor. Ao invés de apontarmos aquele que não sabe, vamos até lá e vamos ensinar. E olha, cuidado, porque ao ensinar, você ainda pode se surpreender aprendendo. Ao ensinar aquele mais frágil, você ainda pode se surpreender com algo maravilhoso, aprendendo com quem você acredita que sabe menos do que você. Versículo 15. Romanos capítulo 14, versículo 15. Uma coisa me chamou a atenção nesse versículo. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Me chamou a atenção esse modelo de amor, porque a palavra aqui é outra, não é ágape como nós estamos habituados, filhos. O que no caso Paulo está me chamando aqui a atenção? Está me chamando a atenção ao relacionamento interpessoal entre os irmãos. Paulo chama a atenção de que a igreja esteja unida. Por causa da tua comida, e ele coloca dessa forma como motivo banal. Banal. São algumas convicções que nós temos, que sabemos não ser pecado, e por sabermos não ser pecado, nós insistimos em fazer e geramos alardes e soltamos rojões para que todo mundo saiba que nós fizemos. Não faças perecer alguém por causa do que tu crê. Não seja, pois, vituperado, envergonhado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo, em amor, serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da
paz. Não de guerra, não de discussão, principalmente de discussão boba. Mas sigamos o caminho da união. Sabe para quê? Para mais uma vez relembrarmos aquela mesma palavra. Que palavra é essa? E também as da edificação de uns para com os outros. Paulo não está falando aqui somente do crescimento que provém da palavra de Deus, mas está falando do crescimento que provém do relacionamento entre um irmão e outro. Do amor fraternal, do amor de irmão. Chamas irmão, prove ser irmão. Virou um hábito, um costume, chamar um colega crente de irmão. Mas quantas vezes realmente nos sentimos assim? Irmãos, eu sei de certo, eu tenho 3 irmãos. Se um deles me ligar agora dizendo que acabou de sofrer um acidente, eu vou continuar aqui, porque aqui é meu trabalho, é minha missão. Mas ao sair daqui eu vou correndo saber o que aconteceu, porque eu vou ficar muito preocupado.